número 18. Amém, irmãos? Amém. Livro de Mateus, capítulo 4, e versículo número 18. Agora eu peço que as crianças façam menos barulho, por gentileza. Diz a palavra do Senhor Jesus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém, irmãos? Amém. Maravilhoso Deus, eterno, grande pedir, meu Deus, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, usar o teu servo conforme a tua vontade, que eu seja boca de Deus na terra para os teus servos. Senhor, que o Senhor venha alimentar nossas almas com a tua palavra, meu Deus. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha colocar, meu Deus, os teus servos, que eles venham se concentrar com a tua palavra, que eles venham aprender com a tua palavra, que eles venham se alimentar mais uma vez, meu Deus, por meio da tua palavra mencionada neste lugar. E a igreja diz: amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Queridos, hoje o Senhor colocou um tema no meu coração que era para falar acerca de Pedro. Então Deus colocou assim para mim: as lições que Pedro nos deixou. O tema de hoje é as lições que Pedro nos deixou. E eu comecei a ver, e se a gente for estudar a palavra do Senhor, a Bíblia nos revela que Pedro mostra, nos dias atuais, que as pessoas não mudaram muito, como por exemplo, as sensações, os medos, tudo isso ele sentiu, e que ele era uma pessoa comum com qualquer outra pessoa, como eu e você, que sente medo, que sente dores, que peca, que erra, reconhece os seus erros. Então Pedro me ensinou várias outras lições, e como eu devo me comportar, e como eu também posso evitar de fazer certas situações, certas coisas. Amém? Amém. Uma das coisas que Pedro me ensinou é que ele era um líder firme e decidido. Pedro, ele era sempre o primeiro a estar na frente. Ele sempre dava suas opiniões, arriscando tudo e sem medo de errar. Então o que me chama a atenção é que muitas vezes nós perdemos as grandes oportunidades por não tomarmos nenhuma decisões certas e seremos firmes. Ou seja, eu compreendi que ele era um bom líder por ele sempre tomar a frente da situação, por ele sempre ser firme nas suas decisões, e ele sempre tomava iniciativa. E trazendo para os nossos dias atuais, eu percebi que muitas vezes, se a gente não tiver uma iniciativa, acaba perdendo. Como por exemplo, o casal que acabou de falar para nós o seu testemunho da grande oportunidade que Deus deu para eles. E se eles deixassem passar, talvez hoje eles não estavam aqui contando o que Deus fez na vida deles, a transformação que Deus vai fazer na vida dele no quesito financeiro, porque é uma oportunidade de bênção, é uma oportunidade de prosperidade. Cabe a ele ter, cabe ao casal ter essa visão ou não. E eles assim não tiveram medo de arriscar, assim como também Pedro não tinha medo de arriscar. E é claro que às vezes, de tanta gente arriscar, acaba perecendo, acaba falhando. Mas temos que nos arriscar conforme a vontade e a orientação de Deus. Tá, irmão? Também não fica só arriscando, que certamente você vai sofrer consequências por sempre estar arriscando sem ter orientação de Deus. Pedro sempre, eu pude ler aqui no versículo aqui de Mateus capítulo 4, 18, que Pedro foi o primeiro apóstolo que Jesus escolheu para o seguir.
Então eu começo a entender, igreja, que se eu quero ser visto a Deus, se eu quero que Deus me veja de uma forma diferente, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser decidido, eu tenho que me arriscar. E por essas razões, eu posso assim entender, eu não tive revelação, mas eu interpreto que Jesus viu essas qualidades de Pedro e disse: não, Pedro, tu vai me seguir, tu vai ser o meu primeiro apóstolo, porque tu é aquele que é firme e decidido, então tu vai também ajudar outras pessoas a tomarem decisões, porque você é uma pessoa decidida, e pessoa decidida consegue aconselhar outras pessoas a tomarem as suas decisões. Não é assim, igreja? Então eu comecei a entender que Pedro foi a primeira pessoa a ser escolhido por Deus. E uma coisa que eu entendi também é que Pedro foi o primeiro a responder acerca de Jesus, quando perguntaram quem ele era. Em livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, nos fala a resposta que Pedro teve quando perguntaram quem era Jesus, o que ele era, o que ele fez. E assim Pedro respondeu com firmeza e com determinação, sabendo quem era Jesus. Livro de Mateus, capítulo 16 diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus ao vivo. Ou seja, Pedro, ele não tinha dúvida que aquele que ele se determinou, se dispôs a servir, era de fato Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu compreendo nesta noite que você tem que ter a certeza que o Deus que você serve é o Deus que está vivo e vivo está no meio de nós. Se você tem essa certeza que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, é esse Deus que vai transformar a vossa vida, igreja. Então não fique simplesmente perguntando: Senhor, será que eu vou sair dessa situação? Será que eu vou sair desse vale? Deus fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, vivo estou, para a glória do nome de Jesus. Então uma coisa que eu entendi na igreja, que eu tenho que ter a certeza, e se perguntarem quem é o seu Deus, ele fala: o meu Deus é aquele que abre caminho aonde não tem porta, o meu Deus é aquele que abre o mar vermelho para o seu povo passar. Sabe quem é o Messias? Sabe quem é o meu Deus? É Ele que me trouxe aqui para te dizer: Deus te ama e vai transformar a sua vida. Você tem que ter essa determinação que Deus é Deus sobre todas as coisas. Quando te perguntarem quem é o Messias, seja firme. Então uma das lições que eu entendi é que eu devo reconhecer que Deus é o meu Deus, que vive Ele está, que ressuscitou no terceiro dia para te salvar e nos dá a liberdade de ter um contato direto com o Espírito Santo. Eu entendi também que Pedro, ele ficou enfurecido quando descobriu, quando Jesus mencionou no meio deles que havia um traidor no meio deles. Então Pedro, ele começou a ser praticamente um detetive. Pediu para João: pergunta quem é que vai trair o nosso Senhor. E ele falou para eles e Jesus lhe respondeu: cabe a mim e a você ter o discernimento da resposta de Deus. Ou seja, no livro de João, capítulo 10 e versículo 13, diz a palavra do Senhor. João, vamos lá no livro de João. João, capítulo 10. Se você for lá no livro de João, capítulo 10, ou se você for no 13 a 24, vai falar, vai retratar que Jesus respondia que aquele que estava entre nós, que ele desce,
que ia tomar algo que ele desse na hora da ceia, ele ia descobrir quem era de fato o seu traidor. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que quando Pedro pergunta ao Messias, ou pede para João perguntar ao Messias quem era o seu traidor, Pedro, ele queria, talvez em seu coração, fazer justiça com as vossas mãos. Mas Deus, no entanto, não permite que eu e você faça justiça com as próprias mãos. Eu entendi que eu devo irar, mas eu não devo pecar, porque só a Deus pertence a vingança. Então eu entendi uma vez por todas que eu não devo jamais agir por impulso, que eu jamais devo simplesmente fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer, mas eu devo ser cauteloso nas minhas decisões, nas minhas ações. Isso Pedro nos ensina. E uma das coisas que Pedro também me ensinou é que se eu acredito que Deus é Deus, eu também posso andar sobre as águas. Porque Pedro foi o único discípulo e é o único ser humano vivente, nascido de mulher, que conseguiu andar sobre as águas junto com Jesus. Não há nenhum outro fato, não há nenhuma outra escritura ou algo que fale que outra pessoa caminhou sobre as águas junto com Jesus. Se houver, eu não sei ainda. Não estudei acerca disso ainda. Até então, ele foi o único. Ou seja, coisas impossíveis eu posso fazer se eu acredito em Deus. Coisas grandes eu posso também alcançar, mas também com essas coisas grandes, no meio desse percurso eu não posso ter que sentir medo, porque quando ele sentiu o vento, começar a ficar forte, ele começou a afundar. Então eu entendi que se eu acredito, eu tenho que ir até o final acreditando que Deus é o meu Salvador. Aleluia. Eu não posso jamais duvidar, porque eu vou perecer pelas minhas dúvidas. Se eu estou num caminho difícil e Deus manda, venha ao meu encontro, vem comigo, vá com Ele, porque Ele se responsabiliza de tudo. Ele é o Senhor que se responsabiliza quando Ele ordena, quando Ele manda, quando Ele vá, pode ir sem medo, com cabeça erguida, porque Ele está no meio do negócio. Então acredite no seu Deus. E essas lições Deus me ensinou através de Pedro, que eu não deva jamais desacreditar das promessas que Deus fez na minha vida, por mais que esteja difícil no momento, mas eu jamais tenho que baixar a cabeça e simplesmente levantar a minha cabeça e dizer: Deus, Ele está comigo. Ter fé em o seu Salvador. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 6, versículo 68. Capítulo 6 de João, versículo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem lemos nós? Tu és as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eu entendo, igreja, que por mais que esteja difícil a minha situação, eu tenho que acreditar que Deus está comigo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador e que Ele diz as palavras corretas. Porque uma vez perguntaram, e ficaram se perguntando que se realmente deveria guiar ou seguir a Deus, a Jesus no caso. E aí Pedro respondeu com firmeza: não, Ele é aquele que diz a palavra, Ele é a vida. Ele é aquele que nos direciona para ficar mais perto de Deus. Ele é filho de Deus. Então, Pedro, ele aconselhou e aconselha no livro lá de Mateus, e nunca devemos desacreditar que Deus
veio em forma de gente através de Jesus. E que muitas vezes as pessoas acabam saindo dos projetos de Deus, dos caminhos de Deus, por simplesmente colocar em sua mente a dúvida. A dúvida é uma das maiores responsáveis de nos deixar sair da presença de Deus, de nos deixar distante da presença de Deus. Então, jamais eu tenho que desistir disso e saber que Ele é a palavra que nos dá vida, é Ele que dá vida eterna, é Ele que é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá toda a liberdade de estarmos aqui hoje. Ele nos deu esse livre-arbítrio de vir para cá e de não vir. Você escolheu vir para cá, é tua escolha. Então Ele te deu esse livre acesso. Ele também está te dando a palavra, está dizendo assim: olha, não se preocupe, acredite. Aleluia, glória a Deus. Aprenda com os seus erros e não cometam mais os mesmos erros. Amém? Amém. O que me chama a atenção é que muitas vezes Pedro, ele agia de forma precipitada. E muitas vezes ele não pensava no que dizia. E quantas vezes as pessoas não tomam decisões precipitadamente, ou falam aquilo de forma precipitada, quase não saía. Porque Pedro disse: olha, Senhor, ainda que eu morra contigo, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, jamais vou te abandonar. E mesmo assim, ele assim o negou Jesus. Ele falou: ainda se necessário morrer contigo, de modo algum eu te negarei. E Jesus respondeu a ele que iria negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. Então ele não pesou o que ele falou. Ele não mediu a força da sua fala, nem a circunstância que talvez pudesse acontecer. Então eu sugiro que essa lição que Pedro nos ensinou é que você sempre tenha cautela com sua fala. Sempre seja cauteloso e meça se ela está causando danos ou não, ou se ela pode ser que ela vá causar danos. Porque Pedro, infelizmente, ele falou de forma precipitada e acabou negando o Senhor por 3 vezes, como todos nós sabemos. E outra coisa também que ele fez é, de uma forma precipitada, ele cortou a orelha de um soldado. Quando foi pegar Jesus, quando foi capturar Jesus, ele cortou. E Deus disse: não faça isso, coloca a sua espada na bainha. Ou seja, Deus ensinou que mesmo que você possa agir de forma violenta, deixe Deus agir por você. Deixe Deus trabalhar por você. Ele me ensinou isso, está te ensinando nesta noite. Que entregue os seus problemas nas mãos do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se por mais que uma pessoa que você tanto ama esteja do seu lado, esteja necessitada de algo, peça primeiramente a Deus se deve fazer ou não, porque muitas vezes Deus castiga quem nós amamos por ele estar errando. E se você quer tomar as dores dele, você acaba sofrendo também as consequências. Então eu entendi também que Pedro tem que esperar para perguntar primeiro a Deus se ele deve agir ou não, se ele deve enfrentar ou não. Eu sei que é difícil você ver uma pessoa que você tanto gosta, poder fazer algo por ele e frear, mas devemos ser cautelosos em tudo, irmãos. Em tudo devemos ser cautelosos e não sermos precipitados. E uma coisa que eu entendi também é que Deus nos mostra através da vida de Pedro que nós também somos humanos, meros humanos, que temos nossas fraquezas. Como por exemplo, Pedro, ele não aguentou ficar 1 hora de vigia, orando, porque o sono venceu. Então ele também foi fraco em um determinado momento. E quantas vezes eu e você também não fomos também
derrotado por um sono, derrotado por algo que você não podia fazer. Nós somos falhos, mas todavia o Senhor nos fortalece. Todavia o Senhor nos enche com o seu Espírito Santo. Mas ninguém é super-herói, ninguém tem superpoderes. Todos nós podemos cair, mas vamos orar para que nunca venhamos cair. Mas somos sim submetidos a tais situações, porque ninguém é super-herói. Então, irmãos, somos falhos, somos pessoas normais. A gente pode afundar no barco, pode afundar no vento, se for andar sobre o mar, pode afundar com medo. A gente pode muitas vezes, também fazer o que Pedro fez por medo, negar a Jesus, porque somos falhos. Somos testados ao tempo todo, em todo o tempo. Mas temos que pedir a Deus coragem, firmeza, temos que pedir a Deus determinação e sabedoria para darmos um passo após outro passo, seguir segundo a vontade de Deus e nunca agir de forma precipitadamente e deixar que Deus faça por nós. Mas é claro que não é só deixar na mão dele, você também tem que fazer a sua parte. Você precisa também fazer a sua parcela de contribuição para que aconteça nas suas vidas. Amém, igreja? Então essas são as lições que Pedro me deixou, por exemplo, para que eu não venha cometer. E acredito também que através dessa mensagem você também entendeu que tudo tem um passo, tudo tem um tempo e ninguém é super-herói. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes e do ministério. Lembrando que terças e quintas haverá culto. Então não deixe de vir cultuar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno, quero aqui, Pai, te pedir que o Senhor venha, Senhor, abençoar.